O deputado Zé Trovão, do Partido Liberal de Santa Catarina, e Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, serão os responsáveis por uma subcomissão determinada pelo deputado Sóstenes Cavalcante para convocar as manifestações e a organização com essas lideranças em favor de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Convocações, inclusive, para o mês de julho e para o mês de agosto, em todos os estados da federação. E essa manifestação uniria a defesa de Jair Bolsonaro, quanto também essa indignação, essa insatisfação em relação a uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal. O ministro Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, o que, por sua vez, restringiu a liberdade de expressão na América. Graças à liderança do presidente Trump e do secretário Rubio, estamos atentos e estamos tomando providências. Veja só, estamos atentos e tomando providências. Vocês não saíram das ruas, vocês não esperaram os políticos, vocês foram fazer o buzinaço. Continue. Pessoal, já estava tudo certo para prender Bolsonaro. Todos os arranjos, todos os acordos, a imprensa, os helicópteros sobrevoando a casa do presidente, tudo certo. Só que o visto dos ministros foi cancelado e o povo tá assim, ó, em todo o território nacional. Eu estou colocando alguns nos meus stories, mas tem muitos ainda que você vai poder ver pela internet. Não parem. Eles estavam com medo. Por isso que eles ainda não prenderam o Bolsonaro. Eles já queriam fazer isso há muito tempo. Eu sei que está sendo duro, eu sei que está sendo complicado, mas é importante a gente manter o ritmo e continuar lutando. Isso aqui não pode parar. É só colocar uma faixa buzine todos os dias e a gente vai conseguir despertar o nosso país. Pois é, minha gente. Esse momento que nós estamos vivendo atualmente, talvez a interrogação maior, a dúvida que fica na cabeça das pessoas, é justamente se o país vai parar. E é claro, pelo motivo, até mesmo covarde, injusto, que possa vir ocorrer da prisão do nosso ex-presidente. Infelizmente, estamos vendo aí até meio que uma correria, a toque de caixa, para que isso possa ocorrer. Muitos falam em não, porque vai ser um tiro no pé. Eu vou além, isso aí vai ser um tiro mortal, um tiro no coração, na cabeça, seja como for. Se as coisas já estão como estão aí, vamos dizer assim, muito ruins, tudo leva a crer que vai ficar muito pior. Mas a sanha de alguns que estão no poder aí é tão imensa que mesmo com sanções, lei Magnitsky, seja o que for, eu não acredito que eles vão parar. Não sei o que vocês pensam. Tanto é que estão até dizendo aí que eles nem estão se importando tanto. Mesmo assim, as pessoas falam, não, porque os Estados Unidos não vai deixar e tal. Na verdade não é bem assim. Tudo tem um limite, não é mesmo? Tem aí as sanções, essa lei Magnitsky e muitas outras coisas que possam vir prejudicá-los. Mas vocês já viram aí que 2 dos ministros aí já estão se mexendo. Já foram para Roma, já estão procurando uma maneira de transferir sua fortuna para Dubai, enfim, não sei. É o que foi falado aí. Dizer que eles vão se abater tão facilmente, eu não acredito. Vão ser prejudicados, sim, sem dúvida alguma, mas vão encontrar uma maneira de burlar muitas coisas. Como também foi dito aí, que a esposa do cabeça, do Todo-Poderoso aí, já está vendo a possibilidade que, se não me engano, ela trabalha para um certo banco master aí, de ter cartões, por outros meios aí em relação à China, algo nesse sentido. Então, não pense assim que vai ser tão fácil e que simplesmente eles vão largar esse osso aí tão facilmente. Mas seguindo nesse raciocínio a respeito do que possa acontecer se infelizmente houver a prisão do nosso ex-presidente, vamos relembrar quando fez 1 ano daquele horror lá do 8 de janeiro, que o Todo-Poderoso simplesmente chegou e falou que não era momento de se manifestar e tudo mais, que quem fosse para a rua, quem se manifestasse de qualquer maneira, vocês sabem muito bem o que iria acontecer. E o que aconteceu? Aconteceu que ninguém, que eu saiba, nenhuma pessoa se atreveu
a fazer algum tipo de manifestação. E aí que está o ponto aonde que eu quero chegar. É lógico que a gente não sabe o que possa vir a acontecer, que possa até mesmo que Deus permita que isso não ocorra, da prisão. Mas se vier a acontecer, eu penso que uma das primeiras coisas que o Todo-Poderoso vai fazer é exatamente isso. Se houver qualquer manifestação de pessoas, de aglomerações, de caminhoneiros, etc, etc, que é o que a gente já viu aí no passado, né? E vimos quantas pessoas foram prejudicadas por isso, porque quando a lei está na mão de alguns poucos que tomam conta de tudo e que em muitos casos até nem utilizam-se da Constituição Federal. Agora vocês podem dizer, não, mas com essas sanções, né, com essas coisas que os Estados Unidos estão fazendo aí, isso não vai acontecer. Será mesmo, gente? Vocês têm certeza disso? Eu não tenho. É como eu disse, eles podem ser prejudicados de qualquer maneira, mas que vão largar esse osso tão facilmente, que vão entregar o ouro de bandeja, eu não acredito. Mas enfim, vocês acham que isso não possa vir a ocorrer? E outro detalhe, né? Não é só o fato dele falar, né? Dele colocar mesmo a polícia, talvez até as Forças Armadas, não sei, colocar na rua. Isso a gente não pode duvidar. O momento que nós estamos vivendo hoje, não pode se duvidar de mais nada. Se você voltar alguns poucos anos atrás, você dizer assim, não, isso nunca vai acontecer, jamais, impossível. E não acontecia. Hoje, se você pensar, não, isso não vai acontecer, já está acontecendo. É a nossa realidade, é o momento que nós estamos vivendo. Mas aí as pessoas podem dizer, não, mas as forças não vão fazer. O que fizeram no 8 de janeiro? Meu Deus do céu, que isso? Deixando bem claro, eu não estou generalizando, tá? Mas é aquela história de sempre. Os bons pagam pelos maus, infelizmente. E estão até hoje aí. Estão sendo humilhados, mas talvez, né, aqueles que teriam coragem, o que poderiam fazer realmente alguma coisa, preferem falar, não quero me meter nisso aí, deixa pra lá. Não é à toa que em desfile, quando saem na rua, né, o povo fala mesmo. Mas enfim, vamos supor, né, tudo suposição, que ele consiga. Falou, não, vocês têm que ir pra rua e tem que... E não só isso, não é só o cabeça lá, né, o Todo-Poderoso. Tem aí o ilustre atual também, que pode decretar coisas aí que vão deixando as forças sem... Você vai ter que fazer e acabou. Nós que mandamos no país. E aí é aquela história, né? Ou você vai, ou você enfrenta, ou você fala, não, tudo bem, vamos fazer então. Que eu acho que é o que iriam fazer, né? Na verdade a gente tem que até pedir a Deus que nada disso ocorra, né? Jamais. Mas do jeito que as coisas estão caminhando, e como eu disse, até toque de caixa, estão fazendo de tudo, querem porque querem. Mas aí eu insisto nessa pergunta. Quem possa responder essa pergunta, se ocorrer, será que as pessoas vão falar, não estou nem aí, eu vou pra rua, se dane? Você faria isso? É uma pergunta. Não estou deixando claro, eu não estou desanimando ninguém. Nós precisamos, é necessário, gente, é necessário. Tanto é que a prioridade agora é isso aí, ir pra rua e fazer o que a gente puder fazer, que ainda que podemos fazer, né? Tem esse detalhe importante, ainda estamos podendo fazer, até quando ninguém sabe. Porque se de repente, né, mesmo que não aconteça ainda a prisão, e, enfim,
dele falar, não, pode parar com isso aí, não tem mais esse negócio de ir pra rua não. E aí? Você vai reclamar pra quem? Ah, o Trump não vai deixar, não é assim, gente. Vai reclamar pro Papa? Sabe, a gente leva até em tom de brincadeira, porque não tem pra quem reclamar. Não tem. Alguém pode dizer aí hoje, né? Pra quem você vai reclamar? Vai reclamar pra ele? Você sabe o que pode acontecer com você. Infelizmente. E aí vem a pergunta, isso é democracia? O que a pessoa está fazendo, né? Coisas assim que eu, sinceramente, eu nunca vi na minha vida. É algo assim inédito no país. E não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. A nossa única alternativa no momento que ainda não nos proibiram é de ir para as ruas. Só. Apenas isso. Ademais é ficar vendo todas essas atrocidades acontecendo. E sem poder falar nada. Nessas últimas manifestações, o que mais tinha é cartaz dele, fora, né? Pedindo que impeachment e tudo mais. Quer dizer, ele está de olho nisso. Ah, mas a Constituição nos dá essa liberdade de se manifestar e tudo mais. Claro que dá. Mas nós vivemos um momento que a Constituição, bem dizer assim, né? Eu acho que está chegando a hora de pegar a Constituição e colocar lá num, sei lá, num arquivo, né? No arquivo, como se diz, no arquivo morto, né? Aposentar, porque já não está quase servindo para nada, gente. Essa é a realidade. O Supremo Tribunal Federal, que faz parte do Poder Judiciário, ele merece respeito à Constituição. É o Supremo que tem que respeitar a Constituição, não a Constituição que tem que respeitar o Supremo. Perfeito? E a Constituição deixa muito claro o direito de ir e vir. A Constituição deixa muito claro o direito de se reunir em locais públicos, sem, inclusive, prévia autorização do Estado. Então, quando o ministro Alexandre de Moraes ele dá essa decisão, ele está dizendo o seguinte: a rua não é mais do povo. A praça não é mais do povo. E a Constituição que o povo criou não importa mais, porque eu agora sou o poder. O STF se tornou um poder maior que o poder popular. O STF está se colocando acima do povo. Isso é aquilo que nós chamamos de estado de exceção. Então, quando a gente diz estar vivendo em um estado de exceção, isso é a essência dessa palavra. Isso é exatamente isso. O que acontece? Você tem ou um estado de direito, que é o Estado respeitando as leis criadas pelo povo, isso é o Estado de Direito, o Estado que respeita a legislação popular, ou você tem o Estado de exceção, que é o Estado que desconsidera as leis criadas pelo povo, e é o Estado que cria suas próprias regras contra o povo, a depender da conveniência. Isso é o Estado de exceção, é isso que se vive hoje no Brasil. Quando eu vi a notícia que o ministro citou Hitler, eu não acreditei, eu fui ler a decisão. O ministro... Veja, a Suprema Corte, não vamos pessoalizar, né? Não vamos pessoalizar. A Suprema Corte do nosso país citou Adolf Hitler em uma decisão judicial. Se isso não soa absurdo, significa que nós já aceitamos sermos uma ditadura. Isso me soou muito absurdo e eu fui ler a decisão. Fato é que a decisão diz exatamente assim, que se ele, Alexandre de Moraes, existisse na Alemanha nazista, ele teria contido Adolf Hitler. Foi isso que ele disse. Ele disse que se Adolf Hitler existisse hoje, ele teria contido o avanço da Alemanha nazista. E é por isso que ele está tomando essas decisões judiciais, porque ele está contendo que o Brasil se torne uma Alemanha nazista. A decisão é desse nível, que ele está desrespeitando as leis, que ele está desrespeitando a Constituição, porque ele é Winston Churchill. Ele vai salvar o Brasil da Alemanha nazista. E o nazista somos nós. Os Hitlers são os 213 milhões de habitantes. Esses são os Hitlers. É isso que diz na decisão, que eles estão salvando o Brasil do nazismo. Vejam o absurdo. Isso não é mais uma decisão judicial. Isso não é nem sequer uma decisão política. Isso é uma decisão totalitária.
Isso é usurpação do Estado de Direito. Isso é imposição de um regime. Isso é imposição de um regime do STF. O STF se tornou um regime no nosso país. É mais do que um partido político. Tanto é que vocês viram aí, no vídeo aí do Chiquini, do Dr. Chiquini aí, a pessoa faz o que quer, o que bem entende. Não tem ninguém que possa chegar ali e bater o pé e falar, não, você não pode fazer isso. Você está totalmente fora da Constituição. Quem que vai fazer isso hoje? Ele cala todo mundo. A pessoa cala todo mundo, seja quem for. Resumo, as pessoas têm medo. Agora, não vamos falar que são covardes, jamais, jamais. Eu não associo covardia a esse medo. Covarde, na verdade, é aquele que está armado até os dentes, e não é de armas não, de leis, das suas próprias leis, fora da Constituição, e que faz o que quer, o que bem entende. Isso para mim é covardia. O restante nós não podemos chamar de covardia, porque simplesmente ninguém vai colocar o seu pescoço na guilhotina sabendo que a sua cabeça vai ser cortada. Literalmente. Não tem saída, gente. Sabe? Isso não é covardia, não. E por que tudo isso está acontecendo? Não tem outra resposta. Olha o Congresso que nós temos hoje. O que se pode falar disso? Para que serve um Congresso desse? Que até mesmo os presidentes das casas, eles estão aliados com quem? Com o povo? Será mesmo? Seria ironia demais acreditar nisso. Então, tá do jeito que tá. Mas enfim, eu só queria chegar nesse ponto, gente. Sabe? Nós temos que lutar com todas as nossas armas que nós temos até então, né? Torcendo para que não nos tire esse pouco que ainda nos resta, né? Que apenas é isso aí, são as redes aí, né? A rede social, que a gente está dando de lavada no outro lado aí, né? Do lado do avesso aí principalmente, e essas manifestações. Agora, se tirar isso aí, aí a gente pode dizer, né? Como falam aí brincando, tal, de Brazuela. Isso não está longe, apesar de ser uma brincadeira, não está longe de se tornar uma realidade. Como que a Venezuela começou? Olha a história. Dizer que não está caminhando para isso? Eu quero acreditar como vocês acreditam. Eu sei disso, que essas sanções, essas leis, essa ajuda, vamos dizer assim, né, principalmente dos Estados Unidos, que possa trazer algo de bom para nós aqui, né? Porque a gente está sendo sufocado cada dia mais. Como que se vai ter esperança, né, das coisas caminhando cada vez pior? Não tem como. Mas enfim, vamos acreditar, com todos esses problemas que nós estamos enfrentando, volto a dizer, eu não estou desanimando ninguém, ao contrário, vamos lutar, mas como eu disse, com os pés no chão, e fazendo e atuando de maneira correta dentro da legislação. Se eles não fazem isso, nós temos que demonstrar que estamos fazendo tudo dentro, como diz o nosso capitão, das 4 linhas. Pelo menos isso. Se vamos ganhar ou perder, ninguém sabe. É o que eu acabei de dizer, gente. Ninguém sabe o que possa vir ocorrer daqui para frente. Ninguém. A gente pode chutar um monte de coisa. Pode acontecer isso, aquilo, enfim, mas ninguém sabe nada, tá? Porque a gente nunca viveu isso. É algo inédito, totalmente inédito. Já teve, né, dos militares assumirem o comando aí e tal, mas mesmo dessa época aí, se você for fazer um contraponto aí, tá totalmente diferente dessa realidade que nós estamos vivendo hoje. Não tem como você dizer, que nós estamos vivendo uma democracia plena, que aliás, no passado,
tirando esse momento, né, em que os militares assumiram, sempre nós somos vistos internacionalmente como um país pacífico, um país modelo democrático. Né? E não só isso, é um país de riquezas, visto também mundialmente, país do carnaval, do futebol, enfim. Mas parece que isso está tudo acabando, gente. Entendeu? Todo esse prestígio que nós criamos ao longo dos anos aí, está acabando tudo. Hoje, o que nós estamos vivendo? Um país de costa para a maioria dos países democráticos. Isso é terrível, é perigoso e ainda pior, né? Se for dizer hoje qual o nosso, não é nosso, né? Nos colocaram nessa situação, né? Nos colocaram nessa situação como sendo basicamente inimigo dos Estados Unidos. Em toda a minha vida eu nunca imaginei que nós teríamos que passar por isso. Nunca. Se voltasse alguns anos atrás e falasse, olha, no ano de 2025 vai acontecer isso, tal. Tudo que está acontecendo agora. Eu ia falar, não, imagina. Não, de jeito nenhum, não acredito de jeito nenhum. Claro que não. Mas está acontecendo, está aqui, ó. Estamos vivendo isso aí. E é como eu disse, você vai reclamar para quem? Tá certo? Nossa, o que os Estados Unidos está fazendo aí é necessário. Porque se aqui não fazem nada, justamente ao contrário, né? Que sobra para quem? Para quem não tem poder. É lógico que vão falar, mas o poder emana do povo. Sim, mas tem que ter uma massa gigantesca. Uma massa gigantesca. Pelo menos a maioria. Agora, se essa maioria, como eu falei no início, seja acuada por medo, então não existe nada. Ou assim dizendo, continua do mesmo jeito. Na verdade, acho que a nossa única saída é 2026. Desde que tudo corra de acordo com como a gente possa imaginar para que tudo melhore, né? Começando pelo Congresso aí. Porque se não tiver isso aí, não adiantou de nada. E tem outro detalhe também. O que mais o ilustre atual aí tem falado ultimamente, vocês têm visto aí, né? É como se ele já soubesse, não estou dizendo, sabe, aquele jogo de falar umas coisas assim que a gente fala, mas, né? A gente fica meio assim, mas como se ele já soubesse, né, que vai permanecer aí, né? Você vê, a gente tem que medir as palavras hoje em dia, né, gente? A gente não pode, infelizmente, é um momento difícil, tá? Mas tenho certeza que todo mundo está entendendo. E se disser que isso, não, imagina, de jeito nenhum, aí o país vai parar. A gente sempre chega nesse problema, né? O país vai parar de que jeito? Volto a dizer, o exemplo da Venezuela. Eu sempre utilizo a Venezuela, por quê? Por ser um país próximo, entendeu? E eu acho que está, assim, é um país que está, não um regime hoje, né? Bem dizer, que está mais próximo das coisas que vêm ocorrendo por aqui. Entendeu? Então, é por isso que eu uso esse exemplo. Sabe, a gente caminha, parece que da mesma maneira de como ocorreu ali. Quem tem a certeza? Mais uma pergunta. Quem tem a certeza hoje, certeza absoluta, que vai ter escolhas o ano que vem? Você tem certeza? Não, eu tenho certeza absoluta, é mesmo? Muito bem. Tomara. Todos estamos torcendo para isso. E mesmo que esteja, e aí? E o resultado? Vocês já entenderam. Vai chegar um momento que a gente vai ter que se comunicar por mímica, né? Eu acho que até mímica também é capaz de ser proibido. Mas enfim, ninguém tem certeza de nada, devido a muitas coisas que estão acontecendo que você duvidava
Não, isso nunca vai acontecer. E acontece. Então, você já não pode duvidar de mais nada. Mas enfim, a gente tem que seguir nosso caminho aí, nossa luta. O que nós não podemos jamais é ficar de braços cruzados, mesmo com todos esses problemas, mesmo com todas essas interrogações que nos perseguem, né? A pior coisa hoje é ficar de braços cruzados e vendo as coisas acontecerem. Isso aí é entregar a bandeja de ouro pro ladrão. E é o que a gente não pode fazer, de maneira alguma. Que possa vir a acontecer coisas piores, como eu disse, pode. Isso é realidade. Vamos torcer para que não aconteça. Vamos orar, pedir a Deus para que, e muito menos ainda, né, que o nosso ex-presidente aí venha a ser preso. Principalmente. O importante é dizer o seguinte: eu, pelo menos, posso dizer com muito orgulho de estar desse lado direito, desse lado correto. Tá? Me orgulho disso. Pode chamar do que quiser, extrema-direita, bolsonarista, golpista, terrorista, o que for, mas eu me orgulho. Amo minha pátria e defendo ela com unhas e dentes. E garanto que muito de vocês fazem o mesmo. Pelo menos eu posso dizer com certeza. Por pior que esteja a situação, nós estamos do lado correto e no caminho correto. Isso é o que importa. E vamos lutar dentro do que as leis nos permitem. É isso aí. Se alguém gostou do conteúdo, não deixe de dar seu like, seu joinha, compartilhe, deixe seus comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal. Isso nos ajuda e nos prestigia muito. E é o que é necessário hoje, a gente se unir, né? Principalmente nas redes aí, para que a gente consiga conquistar, consiga sair desse momento terrível que nós estamos vivendo. Um grande abraço a todos.